Olá, muito bem-vindos a mais um programa No Caminho. E hoje diretamente de uma vila praiana chamada Cascais. Você com certeza já ouviu falar aí no Brasil, porque tem praias belíssimas, paisagens naturais estonteantes e está bem pertinho aqui também da capital portuguesa, Lisboa. Essa cidade, queridos, é banhada pelo Oceano Atlântico, está aí perto de Sintra, Oeiras e conta aqui com mais ou menos cerca de 200 mil habitantes. Então vamos conhecer mais desta linda cidade. A sua origem, enquanto entidade independente, data da Carta da Vila de 7 de junho de 1364, na qual o rei Dom I de Portugal a separava do termo de Sintra em virtude do seu desenvolvimento econômico. Administrativamente, apenas se torna independente em 1514, data em que é provida de um farol próprio. Estamos aqui no Centro Histórico, na Rua Frederico Arrouca. Você não pode deixar de passar por aqui, porque aqui tem grande concentração de bares, restaurantes, de comércio local, tanto das coisas dos locais aqui da região, como também de várias regiões da Europa. Uma curiosidade sobre aqui é que aqui está crescendo cada vez mais a comunidade britânica, então pelas ruas aqui de Cascais você poderá escutar e falar muito a língua inglesa por conta de todas essas pessoas que estão vindo para cá. Aqui é rodeado de ruas floridas, rodeado de locais turísticos também. Não perca e se você vir para cá, venha e esteja aqui nesse centro histórico. E aqui em Cascais nós temos uma curiosidade. Nesse restaurante almoçava Ayrton Senna, que venceu o seu primeiro GP no Autódromo de Estoril, aqui próximo de Cascais, e nós temos um artista plástico que fica nessa região, onde se inspirou e cria diversas obras do nosso famoso Ayrton Senna. A cidade é uma vila praiana com paisagens naturais de tirar o fôlego. Entre as regiões mais bonitas, a Praia do Abano não pode faltar na sua lista. Rodeada por falésias, ela é um pouco mais afastada e menos badalada. Encontramos ainda na cidade a Praia da Rainha, que é uma das praias mais famosas e o cartão postal da cidade. Tem ainda a Praia do Ribeiro, a Praia do Guincho e muito mais. Uma das coisas que todo imigrante, quando se muda, principalmente vai fazer férias na Europa ou em qualquer outro lugar, uma das coisas que nós mais temos que lidar é com a saudade dos familiares, saudade de amigos, saudade de coisas que nós vivemos na nossa terra. E se você é imigrante, você está na Europa também, esta é a sua rua, a Rua da Saudade.
já que passamos pela Rua da Saudade, deu saudade de um momento assim inesquecível. E eu queria que o Tiago compartilhasse com você como foi esse momento romântico. Foi exatamente assim num lugar como esse, né? De oceano. Só que não era bem um oceano, era um mar, não é verdade? Mas cheio ali de barcos. Conta pra gente como é que foi esse pedido inusitado. Bom, nós estávamos viajando por Israel e estávamos lá no barco, teve o culto no barco, no Mar da Galileia. Eu estava cantando a música Oceanos. Canta um pedacinho! A voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Enfim. Aê, tá bom. E aí, quando eu tava cantando, ela já tava lá chorando no culto, a presença de Deus. E aí eu chamei ela pra proa do... Não, só um minutinho. Você tava chorando na presença de Deus ou tava chorando por causa do amado? Da presença de Deus. Esperamos. Então, eu chamei ela lá pra proa do barco e fiz o pedido se ela aceitava casar comigo. E graças a Deus, ela disse sim. E hoje nós estamos aqui 1 ano e 1 mês casados. Olha aí, 1 ano e 1 mês, parabéns. E aí, me fala a verdade, você sabia, você desconfiava, como é que foi? Olha, eu não sabia de nada, mas tinha o quê? Umas 60 pessoas conosco. Todos sabiam. Todos sabiam, meus pais estavam, meus familiares estavam. Então, isso que se tornou mais especial ainda, né? E a saudade do dia é a vibração, né? Que dá a alegria de todo mundo compartilhando esse momento tão especial que foi pra gente. Olha que história de amor tão linda, selada ali no Mar da Galileia. Esse foi o nosso momento saudade. Traga aí a sua memória, não apenas aquilo que te dá esperança, mas traga aí um momento que te traz saudade. Cascais é uma cidade preparada para a família inteira. Se você tem filhos, aqui é um lugar perfeito. Além da toda a estrutura gastronômica e hoteleira, também tem a estrutura de recreação para crianças. Nós estamos aqui numa praça central, onde tem um carrossel maravilhoso para as crianças brincarem e se divertirem. No finalzinho de tarde também tem alguns centros com algumas guloseimas ótimas para suas crianças se divertirem. E ao visitar Cascais, uma hora você vai ter fome. Então você visita aqui o centro gastronômico da cidade. E encontra aqui essa bela estátua de Camões e diversos restaurantes. Então, como um bom turista, você vem nessa zona para poder se alimentar. E com certeza vai encontrar boa comida. Gente, e claro, chegamos num lugar, tem que ter o quê? A culinária. E se estamos numa cidade de praia, então a comida típica vai ser o quê? Frutos do mar. Então cada um de nós aqui pegou uma comida típica, né, portuguesa. Mas você já deve ter provado aí também
no Brasil. Então eu peguei aqui um bacalhau a lagareiro, que vem aqui com legumes e batatas. O meu prato é um risoto de camarão, bem típico. Hoje eu vou almoçar um polvo à lagareira, que é um dos pratos mais típicos de Portugal e também aqui de Cascais. Bom, o meu prato é o robalo, ele é típico da região. Ele é tradicional porque a sua carne, o seu filé, ele é bem macio e saboroso. Meu prato é um arroz de tamboril, um peixe específico de Gibraltar, vive a 500 metros de profundidade. Ele é bem feio o peixe. Nós estamos aqui na Marina de Cascais. Essa é uma das maiores marinas aqui de Portugal. Ela conta com 650 lugares e isso aqui é um paraíso náutico. Existe uma escola de navegação aqui. Os pais desde muito cedo colocam seus filhos, porque aqui em Cascais é disputado vários campeonatos nacionais e mundiais de vela. Isso devido ao vento, ao clima aqui de Cascais, existe muito vento. Hoje a gente está num dia de bastante vento, escolhemos aqui um ângulo que não venta tanto, mas desde muito cedo os pais colocam seus filhos porque realmente é favorecido pelo clima aqui. Então, se você quiser velejar ou então se você tiver o privilégio de ter uma embarcação como essas aqui, você pode estacionar aqui nesses 650 lugares que estão disponíveis aqui por um bom preço, é lógico. Estamos aqui dentro da cidadela de Cascais. Ela é fortificada porque no século XV ela foi usada pelo exército português para proteger a entrada do Rio Tejo, mas em 1870 ela virou casa de veraneio dos reis de Portugal e atualmente ainda também é casa de veraneio da presidência portuguesa. Desde 2011, a cidadela tornou-se também um espaço aberto ao público, passando a oferecer um programa cultural. Tem visitas guiadas ao palácio, à capela, exposições, concertos e outros eventos. E chegamos no Farol de Santa Marta. Em 2007 aconteceu algo inédito aqui em Cascais, com realmente uma visão, um empreendedorismo nessa região, onde a Câmara de Cascais, junto com a Armada Portuguesa e a Direção Geral de Faróis, realizaram uma obra aqui no Farol de Santa Marta, onde trouxeram peças para dentro desse farol, restauradas, e tornaram esse lugar um lugar mais aberto aos turistas, com café, enfim, e várias outras opções para o turismo nessa região. O farol continua o seu funcionamento,
muitos navios, antes de atracarem no Porto de Lisboa, eles param aqui em frente para depois receberem a permissão. E muitas vezes o farol ele representa a luz para os marinheiros. E Jesus, ele representa a luz para nós, mesmo diante de um mar agitado, diante dos problemas. Gente, sabe uma curiosidade desse lugar onde nós estamos? Eu não sei se você consegue ver, eu vou pedir a Roberta para filmar. Roberta, filma para cá a água andando. Gente, a corrente traz a água para cá. Você consegue ver aí no vídeo? E sabe por quê? Isso é um fenômeno que acontece aqui todos os dias. No final da tarde, né, do final da tarde para a noite, a água ela vem recuando. E aí já à noite você pode caminhar aqui nesse local, porque já não mais haverá água. Mas no outro dia, quando amanhece, por volta das 6 horas da manhã, essa água retorna. Então a água vai e a água retorna. Olha que legal. Aqui, para! Gente, olha aqui. Vocês acham que é só glamour, que é só restaurante, só comidinha? Olha aqui o irmão da equipe. O povo fez uma caquinha nele aqui. Ô, dó, gente. E vocês acharam que eu não ia participar da parte mais saborosa do programa? É claro que não. Eu vou experimentar o doce queijinho, que ele é a base de ovos. E a gente também vai experimentar o areias de Cascais. São 2 doces tradicionais aqui da cidade. Vamos experimentar? Gente, é ao redor dessa mesa tão acolhedora, tão maravilhosa, que nós vamos agora fazer a nossa entrevista. Muito obrigada ao casal Rodrigo e Flávia por nos receber aqui na casa de vocês e nos oferecer esse alimento tão gostoso. Muito obrigada. Bem-vinda, pastora, bem-vinda, equipe, a Roberta, o Alex, que estão aqui conosco hoje. Vocês são bem-vindos à nossa casa e estamos muito felizes em recebê-los. Amém. Nós que estamos felizes, queridos. Você com certeza já ouviu falar de missões, porque afinal você está conectado aí na Rede Super e a nossa igreja é uma igreja missionária, mas eles têm uma história de missões que vai tocar você. A igreja deles, Deus entregou para eles um projeto alguns anos atrás e eles carregam uma tocha e eles vão de nação em nação, de cidade em cidade. Então eu vou deixar aqui, né, o pastor Tiago com a pastora Aimee começar a explicar sobre esse projeto. Afinal, nasceu lá na igreja dos pais, né, do Tiago. E também aqui o casal já visitou várias nações levando essa tocha. Então vamos conhecer um pouquinho mais desse projeto. Pode ser, Tiago? Pode ser. Olá, Ana. Olá. Pastora Ana. Nós já somos amigos de missão, né? Muitos anos, tanto em Londres, na Albânia, no Líbano e aqui em Portugal também. E como a pastora já introduziu a respeito da tocha, dessa intercessão a respeito da tocha, é que o Senhor ele é a luz do mundo e nós cremos que existem vários tipos de missão e a missão de intercessão também ela é uma missão. E o Senhor nos pediu há anos atrás de interceder pelas nações, indo até as nações, pisando em cada uma delas para atrair a presença do Senhor para cada nação. Porque a nossa intercessão, ela fortalece os missionários nas nações, ela fortalece os pastores nas nações. A intercessão e o mundo espiritual, ele é mais real, ele rege o mundo natural, nós sabemos disso, né? Então, nós oramos e nós estamos sempre em batalha espiritual para que o reino cresça, para que o reino se expanda. E aqui em Portugal, até nós completamos recentemente que Deus nos pediu orar em todas as cidades de Portugal, assim como nós já fomos em todos os estados do nosso país, no Brasil, assim como todas as nações da Europa. Nós já conquistamos quase todas as nações do mundo, nós já fomos também como igreja, apenas para atrair a presença de Deus, para interceder, para que a presença dele cresça até que toda a terra seja cheia da glória de Deus. E como o reino de Deus, as igrejas
igrejas, elas são partes, cada igreja é uma parte, o todo faz o reino. Nós temos essa incumbência da intercessão que o Senhor nos deu, assim como o outro tem de pessoalmente ministrar as vidas, assim como o outro tem a parte profética, e por aí vai, porque o Senhor opera tudo em todos. E quando todos fazem a sua parte, o reino ganha, o reino se expande. Por isso que a nossa unidade como igreja, sendo qualquer denominação, qualquer placa de igreja, o que importa é a unidade em amor do Senhor, porque a nossa unidade como a igreja e o corpo de Cristo é o que atrai a presença de Deus, é o que faz se expandir o reino em todas as nações e também na nossa querida nação Brasil. Quando eu estive servindo na Albânia e também no Líbano, o Tiago esteve lá intercedendo por essas nações. Mas, queridos, não são só eles que vão, não é isso? Toda a igreja participa, não é verdade? Vou deixar vocês falarem um pouquinho. E uma coisa que me chama a atenção, gente, certa vez o Tiago me disse, vocês, não é uma igreja que tem milhares de membros, é uma igreja pequena, mas todos conseguem participar. Vamos falar um pouquinho disso? Quem gostaria de falar um pouquinho disso? Quer falar, Rodrigo? Bom, o carregar das tochas é aberto para toda a igreja. E o nosso pastor, o pastor Adalberto, sempre incentiva o levar das tochas em cada nação, realmente para abrir picada para os missionários que vão constituir a base. Então, realmente é um ato que nós vamos até a nação, como o pastor Tiago disse, e oramos num determinado local e ali realizamos um ato profético para que a presença de Deus venha naquela região, para que o avivamento venha, para que a salvação venha. E isso é uma prática de todos os membros da nossa igreja. A nossa igreja, a Nação dos Montes, ela tem cerca mais ou menos de 200 membros. Então esse é um desafio que é lançado para a nossa igreja e cada mês um grupo ou está subindo a Israel ou está indo para algum local da nação, né, da face da terra para orar. Gente, eles falam e eu começo a arrepiar porque é muito bonito. Tem irmãos lá nessa igreja que ganham um salário mínimo, mas já foram a Israel. Então Deus trouxe ali uma prosperidade, uma multiplicação de recursos nesse local. Quem gostaria de falar um pouco da casa de oração que vocês têm lá em Israel? Lá em Jerusalém, não é? Sim. Olá, desde 2016, né? Nós temos um chamado específico de ter uma casa de oração em Jerusalém. Mas nosso pastor é um amante de Israel, o pastor Adalberto. Então ele ensina a amar Israel. Em 2008, se não me engano, né, foi a primeira vez deles, ele é pastor Alu, a Israel. Então desde lá eles vêm todos os anos subindo a Jerusalém. Então o Senhor falou um dia, nos deu uma promessa que nós teríamos uma casa lá. Só que foi muito rápido ter essa casa lá. Só que não é um ato para nós de honra, mas sim de obediência. Para ir e exercer fé, porque nada é barato, né? A gente sabe o esforço e oração, dedicação da igreja, dos pastores também, para estar levando lenha ao altar de Jerusalém. Então nós temos um pequeno apartamento, onde que nós temos a missão de todos os meses ter alguém lá para orar. A gente só falhou no momento de pandemia, que não tinha como chegar até Jerusalém, mas então agora nós retomamos, e até a gente estava muito feliz esses dias, porque nós tínhamos 14 missionários por aí pelas nações, e alguns deles em Jerusalém levando lenha. Então a gente vai lá para essa casa de oração, ela é aberta aos membros, né, alguns amigos também, para a gente estar orando pelo Brasil, pelas nações, mas principalmente pela nação querida do Senhor, que é Israel, que é Jerusalém, clamando também pelo avivamento da nação e pela salvação, tanto dos judeus quanto dos muçulmanos. Então logo mais eu e o Tiago estaremos indo para lá também, Rodrigo Flávio, os nossos pastores, para estar levando lenha àquele altar e levando mais uma vez o fogo àquela nação. Amém. Olha que projeto lindo, e se Deus quiser e permitir, nós vamos lá também gravar também alguns episódios do No Caminho, né? Já nos convidaram e se Deus abrir as portas, lá estaremos. Flávia, conta um pouquinho pra gente das nações. Falta alguma nação ainda que vocês não entraram? Faltam. Geralmente a gente vai nas nações direcionadas por Deus. Algumas nações o Senhor nos conduziu a não ir, então continuamos intercedendo. São nações principalmente da África, então a gente continua intercedendo, mas ainda não fomos, como a Namíbia, por exemplo, ainda não chegamos lá. E é engraçado que essas nações, o Senhor ainda não nos direcionou para ir, e mesmo tentando ir com escala, eu muitas vezes ajudo a fazer a logística dos missionários, então tentamos ir através de escala, comprando um voo para o Tiago, por exemplo, com uma escala lá, e o voo ele é cancelado.
Então a gente vê como é a mão de Deus conduzindo. Não é para isso. Não, vocês não entenderam, não é para ir, porque o voo é cancelado. Mesmo a gente comprando a passagem, era só uma escala, então é cancelado. Então tem essas nações que ainda não nos foi aberta para ir, e algumas nações que por conta da pandemia a gente realmente parou de ir. E eu e o Rodrigo fizemos algumas nações que são mais extremas, como foi a Groenlândia, e foi muito interessante porque é muito difícil chegar. E o mais difícil foi sair, porque lá só tem voos uma vez por semana. Olha. O voo foi cancelado, aí a gente teve que ficar ainda lá. Então, assim, é um lugar muito inóspito, mas é um lugar lindo. E lá no meio a gente orando e andando pela cidade, declarando que aquela cidade haveria salvação. Esses lugares muito frios, eles são muito levados, as pessoas são muito levadas ao vício. Então a gente via muitos bares com pessoas jovens, com pessoas idosas, voltado ao alcoolismo. Então a gente orou muito por aquele lugar. E aí numa tarde a gente caminhando, orando, a gente encontrou 2 missionários no meio da neve. E aqueles missionários, nós estávamos lá declarando que aquela nação seria do Senhor. E aqueles missionários, eles estavam lá, morando lá e fazendo a obra do Senhor diariamente. A gente até teve um tempo conversando com eles. Então, assim, a gente vê que todo o esforço vale a pena. E para eles foi muito reconfortante encontrar conosco, no sentido, a gente não está sozinho. Tem pessoas que oram por esse lugar, tem pessoas vindo até aqui. E um outro lugar que para mim tocou bastante, que chegando lá, assim, eu pedi, Deus, me dá mais amor, me dá mais amor. Foi uma ilha chamada Tonga, uma ilha na Oceania. Eu mapeei tudo, queria muito ir. E aí o voo foi terrível, o voo foi muito ruim. E aí chegando lá eu vi assim o quanto a gente ainda precisa de amor pelas vidas. A gente quer a missão, a gente quer ir, a gente tem o chamado, mas a gente ainda precisa do amor de Jesus. A gente ainda carece de pedir o amor do Pai. A gente precisa ainda desse amor para estar em campo, sabe? A pastora é missionária há muitos anos. Só que tem situações que se depara que precisa ainda clamar, não, Deus, me dá mais amor, me dá mais amor, me dá mais amor. Eu saí de lá com esse amor, eu saí de lá amando as pessoas, mas ao chegar, como teve todo um transtorno até chegar na nação, eu não queria mais estar. Então a gente vê o quão a gente tem que negar a si mesmo, né? Exato. Foi chegando de madrugada, aquele transtorno todo, e você vê o quanto você tem que negar a si mesmo para estar na missão, né, pastora? Gente, nós poderíamos ficar aqui durante todo o programa, porque são muitos testemunhos. Eu conheço um pouco, o Tiago, igual disse, a gente se conhece há um bom tempo por causa de missões, e tem vários testemunhos até ali daqueles países do Oriente Médio, né? Sim. Mas se Deus quiser, nós vamos poder dar mais testemunhos como esse lá, né, em Israel. E olha que maravilha a gente encerrar com esse testemunho. Eles não vão em lugares somente perto, eles vão em lugares remotos, né? Como, por exemplo, a Groenlândia, essa ilha lá em Tonga. E há uma renúncia dessas pessoas que vão. Há uma renúncia, há uma entrega, né? Eles investem tempo, eles investem a vida dele e investem os próprios recursos. Que esse testemunho e essa entrevista possa te inspirar profundamente e possa despertar você também, não apenas para clamar pelas nações, mas para ir a cada povo desse. E chegamos ao final de mais um programa No Caminho. Eu quero agradecer aí a sua presença conosco do outro lado. Muito obrigada por embarcar conosco no caminho rumo a Cascais. E quero agradecer hoje essa equipe que veio reforçar aqui a gravação. Agradecendo ao Tiago, a Aimee, o Alex, a Flávia e o Rodrigo. E a Roberta, que está aí filmando hoje pra gente. Muito obrigada, que Deus te abençoe e até a próxima semana.